Ser mãe é viver um amor que transforma tudo e faz cada detalhe ter um novo significado. Foi inspirado nesse amor que nasceu a Grow Up, há 20 anos. A marca começou com um sonho e uma costureira, criando as primeiras roupinhas caneladas. Simples, macias e feitas com todo carinho. Assim, foram conquistadas as primeiras famílias e construída uma trajetória que cresceu com dedicação, fé e propósito. Hoje, o Leãozinho é uma das marcas mais amadas pelas mães. Cada coleção nasce da escolha criteriosa dos tecidos, do toque suave, que respeita a pele dos pequenos e dos detalhes pensados para o conforto e a liberdade de brincar. A modelagem acompanha a infância como ela deve ser, leve, espontânea e cheia de descobertas. E sempre inspirada no estilo europeu, essência da marca. A Grow Up tem um propósito claro, transmitir amor aos pequenos em cada criação. É esse amor que costura cada detalhe, orienta cada escolha e dá sentido à sua história. Porque ser mãe é estar presente em cada fase da vida do filho. E a Grow Up tem orgulho de acompanhar desde o nascimento. Grow Up, há mais de 20 anos vestindo não só crianças, mas histórias de amor, proteção e memórias que duram para sempre. Para o nosso pequeno, grande amor, né? É o nosso lema, né? Trabalhar sempre para que todos possam sentir o amor com que a gente faz cada pecinha. Né? Cada peça é pensada para ter conforto, estilo e encanto. E há algo mágico nos momentos, nas aventuras que vivemos ao lado de quem nós mais amamos. Né? E para vestir todos esses momentos, a gente traz a nova coleção da Grow Up para vocês. Vou chamar aqui a Lia para falar um pouquinho sobre a nossa paleta de cores escolhida especialmente para a nova estação. Trouxemos aqui então a nossa cartela geral de cores, com cores cuidadosamente escolhidas, uma paleta bem mista para o menino e menina, e destacaria como os protagonistas da coleção o verde olive e o rosa peônia, que vão aparecer bastante. A gente sempre monta a nossa coleção por famílias, né, de uma forma bem harmônica, onde as famílias também se conversam e tem toda uma sequência, né, criativa. E dentro dessa família, o esplendor da realeza, a gente traz aqui o Maxi Poá, como vocês podem ver, nesse vestido que a gente trouxe aqui nesse cenário, que a gente preparou como uma ideia, né, de vitrine para vocês. E a gente até colocou uma sugestão do pied de pulle, que é o xadrezinho no laço, combinando com o Maxi Poá do vestido. O poá é uma super tendência, quem é antenado com moda já deve ter visto que está aparecendo já. E ele vem para ficar, tá, gente? Tanto o Maxi Poá, outros tamanhos, o mini, todos estarão em alta. E a gente também desenvolveu essa malha jacquard, né? E a gente trouxe ela na variante marinho, que também combina com a família dos meninos, que a gente gosta sempre de colocar algumas famílias que combinam os meninos e as meninas, né? A gente sabe que as mães gostam muito de vestir os filhos combinando. E a variante nesse tom de rosa também, bem suave, né? Em modelos bem estilosos e super confortáveis. A gente trouxe essa malha fleece, né? Que é lançamento da Petenat,
E a Petenat, né, que é o nosso principal fornecedor, eu comentei com vocês antes, né, eu sou apaixonada pela Petenat, é uma empresa de mais de 50 anos e é uma empresa muito séria, né, que trabalha com produtos de extrema qualidade, certificados, atende grandes marcas mundialmente famosas. E esse tecido foi um lançamento para atender o nosso inverno, que vem muito brando, né? Até tem alguns dias mais frios, mas a nossa proposta é trabalhar em camadas, né? Porque quando a gente investe em peças muito pesadas e o frio não vem, acaba sobrando no estoque, né? Então, a gente traz a proposta de trabalhar em camadas e também com tecidos pensados especialmente para esse inverno do Brasil, que é um inverno que tem um verão no meio dele, né, gente? Essa base ela tá incrível, né, Ellen? É um tecido tecnológico, ele tem vários atributos. Além de ser anti-peeling, que não pega a bolinha, ele seca facilmente, ele não amassa com facilidade, tem proteção UV50+, e, além de tudo, ainda é hipoalergênico. E a gente acredita tanto nesse tecido que a gente trouxe ele em 3 variantes de cores, tá? Nesse sobretudo feminino e nessa calça montaria, e também vai aparecer para os meninos depois. Aqui um pouquinho do cenário que inspira a nossa coleção, né? Sempre com esse ar um pouquinho de nostalgia, né? De um jardim europeu, né? O Jardim de Luxemburgo traz para a gente uma estampa num floral bem delicado, num fundo verdinho, né? Além de vir traz com uma leveza e tem uma textura, né, Lia? Isso, uma texturinha bem bonita, bem agradável. As texturas têm vindo com tudo também. São as novas apostas, os tecidos texturizados, né? Isso, e daí não é apenas mais uma malha, mas é uma malha com textura, com toque diferente, né? E a gente sempre tem bastante atenção nos detalhes, nas golinhas bordadas, nos botõezinhos, né? Nos detalhes que, quando a gente pega a peça na mão, a gente percebe essa riqueza. Aqui a gente tem mais um vestido pensado para um momento bem especial, que é o vestido de gola pétala, né, que a gente colocou aqui no manequinzinho para vocês poderem ver. A proposta dele na manga curta, né, porque a gente vê assim que mesmo estando frio, às vezes dentro dos ambientes é muito quente, né? Então a nossa proposta é usar um vestido de manga curta com o bolerinho por cima, mas para que a criança possa ficar quentinha e possa também, quando ela começa a brincar, começa dentro do ambiente mais quentinho, poder tirar e ficar mais à vontade. Uma ótima proposta para um evento bem especial. Esse xadrez é meu preferido da coleção, né? Eu amo, me traz uma sensação boa, assim, né? Esse xadrez fleur d'essence, né? Então, ele é realmente assim elegante, de extremo bom gosto, nesse modelo que é um pouquinho retrô. E está numa base flanelada, bem quentinha, acaba aquecendo sem pesar. Eu acho que a flanela atende muito bem o nosso inverno e ela também pode ser usada como uma peça térmica por baixo, né? Uma meia calça mais grossa. Então, nos dias mais frios, a gente pode estar adaptando esse look com um sobretudo e com algumas peças por baixo, né? E esse modelinho, esse xadrez também aparece para os meninos, né? Também para fazer looks combinando. E aqui a gente tem uma jaquetinha que é assim, uma queridinha da Grow Up, que é a jaqueta Double Face. Ela pode ser usada dos dois lados. Pode ser usada do lado xadrez e do outro lado, mostra pra gente aqui, Lia, deixa eu segurar o teu microfone. A mãe gosta muito dessa versatilidade. Vocês já trabalharam com as Double Face da Grow Up na loja? O zíper é um zíper que funciona dos dois lados, né? Isso, até a gente pensou aqui depois que é uma jaqueta que combina tanto para a menina quanto para os meninos, porque ela ficou bem neutra, né? Mais alguns modelinhos aqui, inclusive o nosso bordado, que a gente trouxe o chenille, que é uma novidade do nosso bordado, um aplique diferente. Aqui uma outra estampa exclusiva, um pouco mais de couro, um pouquinho de vermelho, que vem com esse lenço, né, Lia? Isso, essa pecinha está incrível. A gente traz o lencinho, que possibilita várias combinações aqui com o look. Ele pode ser usado no pescoço, na cintura, no cabelo, na bolsinha, assim como a mãe preferir.
Assim como eu já vi vocês usando também, né? Hoje já muitas já estão usando lenço também. Aqui mais um cenário da nossa coleção. Mais uma estampa lindíssima, que eu, né, sou apaixonada, essa estampa dos Jardins de Versalhes, né, que ficaram com um tom bem gostoso, bem suave, no suidine egípcio, tá, gente? O suidine da Groap realmente é egípcio. Eu sei que tem muita marca às vezes que fala que é egípcio, mas na verdade é um tratamento que eles fazem no tecido para ficar com um toque parecido com o egípcio. Porém, quando lava a peça, acaba perdendo esse benefício que ela tinha ali para essa maquiagem, né? Então, é realmente importante de lembrar que nem sempre, né, o que falam é, né? E o preço de um suidine egípcio, o preço de um tecido realmente de qualidade, ele é superior, né? Então, o nosso suidine realmente é o egípcio. Como diz o nosso representante lá de São Paulo, né? Os camelos carregam pelo deserto do Egito durante 50 dias os fios, né, um calor escaldante de 50 graus, para chegar até aqui, né, com toda a suavidade e o toque maravilhoso do nosso suidine egípcio. Eu vou só complementar aqui, falar um pouquinho dessa estampa, que é uma estampa exclusiva. Ela foi inspirada nos jardins parisienses. Viemos com a flor de peônia, que é uma flor típica da região, em tons de rosa peônia e o verde olive, e ficou incrível. Bem delicada, né? Aqui também nós temos algumas opções lisas, sem estampas. A gente sabe que tem algumas mães que não gostam de estampa, então a gente traz assim, mas também sem perder a delicadeza, né? Com laços, com pérolas, com rendas. A gente acaba vindo com mistura de tecidos, né? Aqui, por exemplo, esse vestidinho a gente usou ponto roma com couro ecológico, então traz uma riqueza, uma sofisticação à peça. As nossas básicas, que não são básicas, né? Nossas avulsas, coringas, eu chamaria de coringas, que a gente consegue usar, fazer sobreposições, como a salopete, usar com jeans, enfim, são super versáteis. Super fáceis de combinar com qualquer look, né? O Lumière do Chateau, é mais uma família, a gente sempre traz o preto, a gente ama preto nas crianças, eu acho que fica muito elegante, mas, lógico, sem perder a delicadeza, né? Sempre trazendo uma golinha diferenciada, um detalhe. Um bolsinho com formato de coração, com uma pelúcia. É aquele toque que a Groap ama trazer. E esse tecido ele tem um brilhozinho, né, um lurex. Sim, é um tweed, é uma malha tweed, na verdade. Ela está com um toque bem gostoso, apesar do lurex, vocês vão tocar depois e vão sentir que ela está com um toque bem agradável, não está pinicando. E ele é sofisticado, né? Acho que o inverno pede um tweed, a gente precisa ter essa perfumaria, essa diferenciação nas peças mais elaboradas. E aqui a gente conseguiu tudo isso. Mais algumas peças, né, com o preto. A gente traz o preto com um leve brilhozinho e sempre com os detalhes para trazer um romantismo para a peça. Agora nós vamos chamar aqui a Rafa, que faz o desenho da linha dos meninos da Groap. O nosso menino ele tá de encontro com a menina. Então, algumas estampas que vocês já viram no feminino entra também no menino, para poder fazer o parzinho, o irmãozinho, vitrine. As mães têm gostado muito disso, né? Eu tenho percebido muito nas lojas, assim, o quanto elas gostam de combinar. E nessa família, Vale do Loire, que é uma região francesa, ela inspirou a gente nessa primeira família, trazendo esse tom de marinho bem legal, né? Peças... O marinho dusk, que é esse marinho mais profundo. Ele tá em modelagens super confortáveis também, né, Ellen? Sim. Cores bem presentes bem sempre no nosso inverno. Né? E aqui também o jacquard, né, marinho, que era nas meninas também a gente trouxe para os meninos. Olha que linda essa jardineira com a golinha polo. É uma peça resolvida já, né? As jardineiras mães amam. Que ela fica carinha de inocente, com uma estrutura de mini homenzinho quando tem polinho. Aqui eu quero contar para vocês um pouquinho, né? Eu falei hoje de manhã que o nosso leão, ele é o nosso mascote por conta, né, da forma como eles vivem em família, né, assim como nós humanos. E o leãozinho da Groap, né, como a gente nasceu fazendo a linha bebê, algumas clientes me falavam assim que ele trazia muito a carinha do bebê. E a gente queria trazer o leão com uma carinha um pouquinho maiorzinha,
para poder trabalhar o kids até o tamanho 8. Né? Então, a gente desenhou esse leão com essa silhueta, né, trazendo essa novidade da AgroApp nessas estampas, nessas etiquetas. Vocês gostaram? O que vocês acharam? Ficou bem legal, né? Mais uma família, Woodland, que traz esse tom de verde perfeito, né? Um tom de verde forest. Ele vai combinar o tom de verde forest com o verde olive green, que traz essa ideia bem do verão, do inverno, perdão, e com estampas clássicas, que é o xadrez, o listrado. Sempre combinando com base de sarja, em cores mais neutras, né? E o próprio xadrez, um bem clássico, né? Não é um xadrez que enjoa, é um xadrez muito suave, bem Possibilita elegante. também uma composição de 3 peças, como vocês estão vendo ali no manequim. Tem a t-shirt que pode ser usada aberta aqui embaixo. Sim, acho bem legal quando a gente monta o look com a camisa aberta, né? Por cima de um look de camiseta. Jardim d'Infância, onde a gente traz aqui o xadrez para os meninos, esse xadrez nesse tom de marrom amêndoa, na tricolina enflanelada, né? Num look também bem homenzinho, bem com carinha, né? De filho bem nascido, de família próspera e com uma suavidade do tecido bem gostosa também. Aqui destaque para o nosso bordadinho em chenille, que tem um efeito fofinho, tem uma espuma ali que dá um efeito puff bem interessante, traz toda essa harmonia para a peça. A gente tem todo um capricho do bordado, vocês puderam conhecer lá o nosso setor de bordado, né? Então a gente tem realmente muito carinho por esses bordados que a gente desenvolve internamente, né? Com enchimento, com forro, e a gente tem, né, um carinho bem especial por cada bordado. Aqui uma maxi, uma camisa que pode ser usada por cima, né, do t-shirt. Uma né? overshirt, Overshirt. né? É um dos nossos highlights. Fica bem estiloso esse menino. E mais uma estampa exclusiva aqui no Jardim Botânico de Lyon, que inspirou a gente com os animaizinhos do zoológico, onde a gente traz eles camuflados numa estampa com azul, né, e o bordado de pinguim. Fofíssimo, né? Ele traz uma ideia de uma estampa até jacar, de longe, se você olhar. Aí de pertinho, o rostinho dos bichinhos. É um encantamento. De forma bem lúdica, né? Bem lúdica. E nessa mesma família a gente traz aqui esse listrado maxi, né, em tons de azul e de verde, para combinar também com toda a coleção. Um moletomzinho bem gostoso. Agora nós vamos falar um pouquinho da linha Easywear, né? Eu acredito que vocês já trabalham, que a linha Easywear, ela nasceu principalmente com as nossas pesquisas, né? Que as mães falavam muito de Carters, né? Que é a líder mundial, né, no ramo de bebê, as mães gostam muito de Carters. Então a gente desenvolveu uma linha assim que fosse comparada a Carters, né? Com estampas bem divertidas, com bordado no bumbum, né? Mas com uma carinha de grow up. Né? Então, a gente traz aqui, o Jean vai falar um pouquinho do desenvolvimento dessa família Easywear, que, inclusive, a gente já colocou ela no início do catálogo, porque a gente percebeu assim, uma grande oportunidade para nós, lojistas, termos essa linha como uma linha que traz bastante volume, que vende bem porque ela tem um preço bem legal, para presente, né? Para a mãe que está fazendo enxoval. Então, é uma linha que a gente tem apostado bastante, com estampas bem lindas, né, Jean? Sim, a gente falou muito sobre conforto, né, o dia todo falando sobre conforto. E essa linha remete exatamente isso, essa delicadeza na construção das estampas, nas modelagens, na facilidade da troca do bebê, na hora da amamentação. É uma linha pensada para esse momento especial, né? E a gente tem toda essa praticidade pensada na hora da vestibilidade, justamente para trazer esse conforto para o bebê, né, Ellen? E a gente sugere montar kits, né? A gente vende separado ali o macacão, tem a manta, tem o babeiro, a babita, mas a gente sugere que vocês montem na loja esses kits usando as nossas caixinhas. Mostra a caixinha, aquela caixa grande lá, que a gente oferece para vocês pelo mesmo custo que a gente tem, vocês podem pedir para montar esses kits dentro da loja, porque a gente percebe como vende bem quando você oferece a proposta pronta para a cliente, né? A pessoa vem procurando um presente, olha, eu quero esse aqui. Eu falo que é o estilo boticário de fazer, né? Que o boticário monta muito esses kits, né? E isso tem funcionado muito bem nas nossas lojas. Então, é uma dica que a gente passa para vocês para aproveitar a linha Easywear
e fazer esses kits, né, que realmente a venda sobe muito quando a gente monta o kit, a proposta pronta para cliente. Como a gente viu hoje, né, as clientes estão sempre muito atarefadas, essa vida muito corrida, a proposta pronta ajuda muito na venda. E no final do catálogo tem outras opções também, de caixinhas, de materiais, né? Tem bastante coisa no final do catálogo. Vocês podem pedir as caixinhas, podem pedir o leãozinho. Tá? O leãozinho ele pode compor o VM da loja, ele também pode ser vendido. Né? São itens que a gente lança para complementar a marca. Né? São itens que a gente não fabrica, mas que a gente repassa para vocês, lojistas, clientes, para poder valorizar a marca dentro da loja. Porque a gente sabe que quando o cliente vê valor, ele paga e ele valoriza e compra mais. Né? Então, aproveitem para incluir no pedido o leãozinho, as caixinhas, tá bom? Mais uma novidade dentro da linha Easywear é essa malha que a gente chama de malha waffle. É uma malha que a gente viu presente em algumas coleções de marcas internacionais e a gente trouxe para a Grow Up. Ela tem um toque muito bom e ela tem essa textura que lembra realmente o waffle. E a gente gostou muito porque ela deixa de ser um liso básico para trazer essa textura, ela traz um pouco mais de presença, né? E vai das opções do Baby e também tem novidades no Kids, né? E também temos até o tamanho 8 nessa linha Easywear. Easy de fácil, né? Então é aquela linha fácil de usar e para o dia a dia nada melhor do que uma linha com preço assertivo, com conforto, com cores agradáveis e facilidade. E focando sempre nisso, a modelagem aqui desse vestido vai até o 8, olha só como que ela é fluida, né? A criança fica completamente confortável nesse produto. Aqui também a gente tem um cuidado, né? E não só aqui na linha Easywear, mas como toda a coleção, de desenvolver nossas estampas de forma exclusiva. Então aqui vocês podem ver que é uma artista desenhando as estampas e é esse o processo que a gente percorre. Traz a inspiração, desenvolve com ela passo a passo, vai aprovando os processos e lá no final se transforma nessas criações lindas que vocês viram por aí. Misty Forest é uma estampa que a gente traz o coelhinho como um elemento, pensando principalmente na Páscoa, né? Que a gente sabe que a gente tem a Páscoa, que é um momento em que a gente precisa oferecer algo específico, né? Então a gente tem a opção dele no estampado e também essa proposta que a gente trouxe numa roupa um pouquinho mais elaborada, mas que ela tem essa brincadeira do coelhinho, que o coelhinho também ele pode ser retirado da peça e pode ser usado. A peça pode ser usada também em outros momentos, sem o coelhinho, né, para que a mãe não tenha aquela peça que só usa na Páscoa. Tá? Aqui, tanto a jardineira quanto o vestidinho, que é essa alopecia, faz essa remoção, então ele vira um brinquedinho. Naquele caso ali, vira inclusive uma bolsinha, né, Lia? Do lado de trás vira uma bolsinha. Então tem essa brincadeira também na peça, não é só um produto, é uma brincadeira, né, para a criança ali se divertir. Eu quero falar um pouquinho da linha Celebration. Né? Vocês viram lá na fábrica, a gente está desenvolvendo algumas peças mais elaboradas. Eu acho que os clientes têm nos pedido isso, porque o que encontra-se hoje são peças, assim, marcas que fazem roupas com bastante informação e a gente, com o DNA da Grow Up, um pouco mais clean, um pouco mais suave, a gente quer trazer um pouco mais da linha Celebration. Né? Eu quero a opinião de vocês sobre isso também. Né? Que hoje a gente tem, por exemplo, os vestidos de festa nossos, eles são mais clean, eles têm um pouco mais de elegância, um pouco menos de informação, e os meninos com as camisas, com as calças de sarja. E a gente também sempre pensa num look branco, né, total white, para momentos especiais, de cerimônias, batismo, né, onde as crianças precisam vestir o branco, né, e de uma forma bem delicada, com o estilo Grow Up e o conforto de sempre. Sempre pensando no menino e na menina, né? Tem sempre as opções. Agora eu vou falar um pouquinho da Grow Up Classics. Né? A gente tinha uma linha que a gente chamava de Basics, porém, as pessoas me falavam, Ellen, a Grow Up não tem básico, né? Porque vocês fazem um básico muito, assim, muito melhor, muito com tecido muito sofisticado. Então, a gente mudou o nome, a gente agora chama Grow Up Classics, e a gente colocou aqui aquilo que a gente acredita que vende o ano todo, que independe de estação, que a gente não precisa promocionar nunca dentro da loja, porque são itens que realmente são vendáveis o ano todo. Principalmente porque a gente percebe uma mistura nas estações, né? Não tem mais um inverno, um verão bem definido. E a gente também tem clientes que viajam muito.
Então, a gente trabalha dentro dos Classics peças que são atemporais, né, e que veste, que eu acredito que a gente não pode nunca deixar faltar nas lojas, porque são peças que vendem sempre. Né, que quando o cliente procura a sua loja, ele precisa sempre encontrar essas peças. Né, começando aqui pela corta-vento, né, que ela é um modelinho que tem várias cores, é suave, né, se tiver frio dá para colocar um térmico por baixo, mas também dá para ser usado só ele. Aquela sugestão para a mãe levar dentro da bolsa também, né, para trocar a segunda peça, a criança se suja, você tem uma segunda peça ali na bolsa, fácil, porque ela dobra, fica bem pequenininha. E o nosso tecido, o Aspen, ele tem uma elasticidade, uma vestibilidade excelente, tá? Então, é perfeito. E, como eu falei, é uma peça que não pode faltar dentro da loja, né? Tem que ter sempre. O térmico é o nosso queridinho, é a peça que a gente mais vende em todos os invernos, já há muitos anos, né, Edu? Porque o térmico da Groap é Petenat, né, que eu falo bastante da Petenat, que eu sou fã da Petenat. E ele realmente tem uma tecnologia assim, incrível, o toque dele é maravilhoso. E a gente até brinca que a gente fez uma collab com a Adidas, porque tem as listras aqui que remetem um pouquinho a esse esportivo. E as mães gostam muito, né, meninas? Então, eu tenho até pena quando a lojista compra só uma peça ou duas peças de cada tamanho, porque eu falo que é um conjunto que a gente pode vender para todas as crianças da cidade, que todos vão amar, todos vão gostar. Então, vale a pena investir nessas peças, porque elas nunca sobram. Inclusive, todo inverno tem gente querendo mais, a gente nunca tem para entregar. Tá? Então, o térmico da Groap é muito bom mesmo, é muito superior a qualquer outro térmico que existe no mercado. O Microsoft canelado, o Microsoft nosso Petenat também, né? Também é um tecido suave, não dá bolinha. A gente estava falando ontem sobre as crianças que têm essa sensibilidade, né, de tecido. Tem muita criança autista ou criança que tem uma hipersensibilidade que eles não gostam do toque de alguns tecidos, né? E esses tecidos que a gente trabalha na Groap, o Microsoft, o térmico, são tecidos assim extremamente suaves, né? Então até é um bom argumento de vendas nessa suavidade, esse toque. Lembrando também que o Microsoft pode ser lavado à máquina, não dá bolinha, né? E a gente trabalha com essa versão canelada que eu acredito que tenha um visual assim mais legal do que o liso, sabe? Então ele fica as cores novas também, né? Estão muito bacanas. O piquê, né? O piquê também é um clássico, né? A gente trouxe aqui no vestidinho piquê e na camisa piquê. Como eu falei, manga curta, mas pode ser usado com jaqueta. E, né, como as nossas clientes sempre estão viajando, são peças que são super versáteis, usam sempre, né, em várias cores. Então, por isso que o piquê também entrou dentro dos Classics Groap. Aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho, né, da inspiração, porque eu ouço, às vezes, algumas clientes falar assim, Ellen, da Groap a gente gosta de comprar o mais elaborado, mais para ocasiões especiais, porque o básico a gente pega de marcas mais baratas. Porém, eu queria mostrar para vocês que marcas renomadas também trabalham com o básico, porque a mãe exigente ela também quer, dentro do dia a dia, usar algo de qualidade. Né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, a Armani, Hugo Boss Kids, que traz assim, um conjunto de moletom básico para o dia a dia, mas num tecido especial, num corte, uma modelagem bem feita. Né? Então, eu acredito, sim, que o básico da Groap, o clássico da Groap, ele tem o seu cliente e ele merece ter um espaço especial dentro da loja. Lia, você fala um pouquinho das blusas que você desenvolveu para as meninas? Sim, blusinhas super coringas, charmosas. Viemos com algumas golas diferentes, como a gola laço. Sempre uma golinha bordada. Um detalhezinho que a gente consegue fazer as sobreposições e as combinações bem mais facilmente, né? Por exemplo, usa o casaco ou a salopete com a golinha bordadinha para fora. Essas blusinhas são indispensáveis. Eu adoro, assim, que ela deixa de ser uma basiquinha, né? Quando ela traz uma manguinha bufante, uma gola bordada, ela traz um charme, né, para uma peça básica. Depois... Nós viemos, inclusive, com uma opção mais quentinha, na base plush, que sempre fizemos mais em malha, né, o suedine, e dessa vez trouxemos um plushzinho também. A linha denim da Groap, né, que é o nosso jeans, a gente já trabalha há muitos anos.
E o jeans da Grow Up, ele tem um toque extremamente macio e uma lavagem bem clássica, né, que também a gente acredita que vende o ano todo. E sempre a gente traz algumas novidades. Essa jaquetinha está um charme com esses babados aqui, né? E também são apostas que a gente acredita que vende o ano inteiro e vale a pena ter sempre na loja, né? O Pima, gente, vocês já conhecem, né? O melhor algodão do mundo. E o Pima realmente ele é um algodão que vem lá do Peru, cultivado, né, em altitudes especiais. E o Pima, ele é um tecido caro. Ele não tem como ter um Pima que não é caro, porque realmente é um processo, uma certificação extremamente rigoroso para ter o Pima. E o Pima da Grow Up é o Pima verdadeiro, né? Não é um toque de Pima. Não é acabamento Pima, né? Não é acabamento de que o Pima verdadeiro. Então a gente sente isso, né? Com o tecido é bem geladinho, o tecido é bem gostoso mesmo. Ele tem um preço mais caro, mas a gente sabe que tem clientes que valorizam, né? Que pagam. Eu até estava visitando uma cliente mês de junho, ela falou, Ellen, ela tinha sido mãe, ela falou, eu só uso Pima. Então a gente sabe que tem cliente que valoriza, que gosta, e é uma linha especial para ter dentro da loja também, em cores novas também nessa coleção, em modelos bem delicados, né, para acompanhar esses momentos do bebê. Agora, o suedine egípcio continua sendo o nosso carro-chefe, né, porque o suedine egípcio ele não é tão caro quanto o Pima, mas ele tem um bom custo-benefício, ele é muito bom, né, o toque muito gostoso. E também temos, né, vários modelos em várias cores. E eu também acredito que não pode nunca faltar na loja, né, os modelos no suedine egípcio, porque são modelos super vendáveis o ano todo. E os nossos canelados, a gente desenvolveu esse canelado, a gente brincou, né, que nós começamos a Grow Up fazendo o caneladinho bem basiquinho, aquele que todo mundo tem, e depois a gente desenvolveu o canelado, esse mais largo, mais elegante, e depois que a gente desenvolveu, até teve várias marcas copiando a gente, né? Mas a gente tem assim crescido bastante em venda com o canelado, porque ele é diferente. Eu acho que, né, o público às vezes não quer o liso, mas quer o básico, o diferenciado. Então o canelado ele traz essa proposta. O bordado, a gente sempre traz um bordado diferente a cada coleção, e esse em chenille ficou uma fofura. E o canelado também é uma ótima opção de presente, né? Então eu sugiro também montar as caixinhas, fazer os kitzinhos, porque o canelado é um produto excelente, que toda mãe ama e as crianças usam muito. Aqui a nossa proposta, né, da família próspera, né? Então, como a gente sabe que tem o Dia das Mães, o Dia dos Pais, a gente tem a opção do pijama, né, da nossa linha Dreams, combinando pai, mãe, filho e filha, principalmente porque eles, né, gostam muito de fazer fotos hoje em dia, todo mundo combinando. Então, a gente tem essa proposta no tom de verde, como está na foto ali que vocês estão vendo, todo mundo combinando. Daí as meninas têm também a variante no rosa, porque a gente sabe que rosa para as meninas, a mãe e a menina gostam também muito de rosa, né? E a gente lançou isso também há umas 3 coleções atrás e tem crescido bastante a venda desses kits de pijama para a família toda, tá? Então a gente tem 2 modelos combinando o verde com xadrez e o listrado com azul marinho. Os bores com mensagens também foi um lançamento que a gente cresceu, percebeu que o mercado valorizou um bore para presente, com um preço bem legal. A gente trouxe frases novas, é uma forma de se comunicar através do presente, mas de uma forma delicada, de bom gosto, né? E ele vem na caixinha já presenteável. Então, é um ótimo presente para chá de revelação, né? Ou para quando a mãe quer anunciar a gravidez para o pai, que tem o body Papai Cheguei, né? Então, a gente tem várias opções ali, vocês vão conferir no catálogo para presente. A linha Grow Up Care, todo mundo já trabalha aqui? A linha Grow Up Care? Sim? Uhum. Que bom. Vocês vendem bem lá? Vende? Vende também lá também na Mel? Vende? Então, que bom, gente. Essa linha a gente criou também pensando em trazer algo, né, especial, que fosse uma fórmula mais suave. E como a Fernanda, a bioquímica que desenvolveu para a gente, fala, né, hoje, se as mães soubessem o quanto tem de química que afeta o funcionamento
do lado de hormonal das crianças, né? Porque a gente vê hoje muita criança entrando na puberdade antes da hora, né? Tendo problemas futuros, assim, às vezes até devido a produtos que eles usam desde a primeira infância, né? Esses shampoos que têm muitos parabenos, um monte de substâncias químicas que fazem mal para eles. E os nossos produtos, eles são super naturais, são fórmulas feitas assim especialmente para a pele do bebê, mas que podem ser usadas em qualquer idade, né? Que são excelentes. Vou passar um videozinho para vocês da linha Care, tá? E o cheirinho do Grop é fantástico, todo mundo elogia muito, eu adoro. E também é uma ótima opção para montar nos kits, né? Que a gente está falando dos kits, né? Colocar junto com a roupinha o hidratante, ou a espuminha, o shampoozinho, o condicionador. Né? E a gente tem aqui essa caixa que a gente desenvolveu, que cabe aqui, por exemplo, o shampoo, o condicionador e o sabonete. Tá? É uma caixa que ela vem com o visor, mas também vem o leãozinho, que assim, se a cliente não quiser o visor, dá para tampar o visor, ou ela pode usar o leãozinho para escrever, né, o D para, eu escrever um recadinho aqui. Então, essa caixinha também a gente desenvolveu, porque a gente acredita muito que os clientes valorizam essas embalagens. Né? Então, a gente coloca um pouquinho mais de valor naquele presente, naquela peça. Né? Então, nada como ter um presente especial, numa embalagem especial, com um cheirinho especial, né? Tudo isso torna a venda ainda mais uma experiência sensorial e afetiva. Agora eu vou passar para vocês o vídeo da nossa coleção, né? Essa foi a nossa apresentação, a gente vai ficar gravado também no YouTube. Então, quando começar a chegar a coleção na loja, a gente sugere fazer um treinamento com a equipe de vendas, né? Repassar essas informações, porque quanto mais conhecimento a gente passa, mais a gente agrega valor na venda. Né? Então, a gente sabe que hoje o cliente tem inúmeras opções de compra, é loja online, é a vizinha que vende, outra que traz dos Estados Unidos. Então, o que faz o cliente comprar de você, da sua loja? É o conhecimento que você agrega, né? O atendimento, o mimo, o carinho. Né? Então, tudo isso que a gente preza bastante e a gente tá com vocês para a gente poder oferecer o melhor para o nosso cliente. Tá joia? Então, eu vou passar o videozinho. Música